Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que bom saber que você está junto conosco, celebrando a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tem sido um tempo muito precioso, esta nossa caminhada pelos Salmos e caminhando junto com o povo de Israel, porque estamos lendo e partilhando desses cânticos da caminhada, cânticos da peregrinação. E estamos no Salmo 125 e a música do Salmo 125 era cantada enquanto eles estavam caminhando em direção a Jerusalém, e nos versos do 3 a 5 eles dizem assim: porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as mãos para cometer iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas os que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Nos dois primeiros versos, a palavra de Deus nos diz que os que confiam no Senhor não podem ser abalados, porque o Senhor está em redor do seu povo. E agora, ele vai falar algumas verdades de escolha. Nós escolhemos servir a Deus. E porque escolhemos servir a Deus, escolhemos o caminho da santidade. Não dá para servir a Deus e servir ao pecado ao mesmo tempo. Por isso, é impressionante como que tem gente que tenta se enganar, achando que podem andar no caminho da impiedade e ao mesmo tempo no caminho da santidade. Só para você lembrar que ímpio é aquele que nega a santidade, é uma negação da santidade. E aí o texto diz que o cetro da impiedade, isto é, o cetro daqueles que negam a santidade, que negam andar na presença de Deus, o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos. Porque aqueles que amam ao Senhor e decidiram andar pelo caminho da justiça, não vão andar juntos com aqueles que procuram o caminho da impiedade. E por quê? Diz o texto, para que os justos não estendam as mãos para cometer iniquidade. Estamos vivendo num tempo de muita iniquidade. E infelizmente, existem algumas pessoas que estão desavisadas de que no caminho da santidade não pode haver iniquidade. No caminho da santidade não pode haver impiedade. Quem escolheu andar no caminho da santidade precisa ser radical. E precisa dizer não ao pecado. Não dá para negociar. Não é possível a gente querer atender a essas duas demandas ao mesmo tempo. Ou a gente anda no caminho da santidade, e aí a gente vai ter que dizer não a uma série de coisas. A gente vai ter que dizer não a uma série de convites deste mundo. Ou a gente escolheu andar pelo caminho da santidade e por isso a gente vai dizer não a tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que diz respeito a este mundo de pecado. As escolhas deste mundo não são as nossas escolhas. E ainda que todo mundo esteja fazendo, ainda que seja culturalmente aceito, ainda que seja legalmente legitimizado, o compromisso da nossa vida é com a palavra de Deus. O compromisso da nossa vida é com as verdades da palavra de Deus. E são estas verdades que norteiam, que dirigem a nossa vida. Então, nós não podemos admitir o caminho da impiedade, não podemos admitir a iniquidade na nossa vida. E aí no verso 4 o texto diz assim: faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Sabe por quê? Deus não conhece apenas as nossas palavras ou os nossos atos.
Não são só as nossas atitudes que são do conhecimento de Deus. Deus conhece as intenções do nosso coração. E Deus sabe todas as coisas. E aí o povo de Israel cantava, dizendo: Senhor, faze bem aos que são retos de coração. O Senhor conhece aqueles que escolhem o caminho da bondade, mas aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Aqueles que se dizem andar no caminho da santidade, mas estão andando em caminhos tortuosos. A ideia é assim, alguém que vai lá um pouquinho e volta, vai lá um pouquinho e volta. Os caminhos não são retos, são tortuosos. Vai um pouquinho lá na maldade e volta. Vai um pouquinho lá, como se pudesse negociar um pouquinho aqui. Não, um pouquinho aqui não faz mal. A Bíblia diz que esses caminhos tortuosos, Deus os levará, porque na verdade estão praticando a maldade. Por isso, nosso caminho precisa ser o caminho da retidão. E é nesse caminho de retidão que nós vamos encontrar o caminho da paz. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Nós estamos vivendo, ó Deus, um tempo muito difícil. Porque andar em retidão, nesse momento da história, não tem sido uma tarefa fácil. Porque os caminhos da maldade estão sempre abertos diante de nós. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que os nossos caminhos não sejam tortuosos. Que a nossa vida não venha negociar com o caminho da maldade. Mas que, ó Deus, vivamos no caminho da retidão em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, para que saibamos identificar quando o pecado se abre em portas vantajosas diante de nós. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a mantermos a nossa vida no caminho reto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?